Olá, boa tarde a todos os empreendedores e empreendedoras. Estamos aqui para mais um PodNexp, o podcast da Nexp. E hoje nós vamos abordar gestão financeira aplicada à micro e pequena empresa. Vamos falar de capital de giro, vamos falar de financiamento, fluxo de caixa, orçamento, precificação, apuração de lucro e muito mais. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Acácio Neiva. Eu sou Letícia Campos, boa tarde. E hoje vamos falar um pouquinho, sobre os assuntos de gestão financeira e falaremos sobre 10 itens fundamentais para uma boa gestão financeira da sua empresa. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar do início, né? Vamos lá. Falando alguns conceitos. Eu queria te perguntar, Cássio, qual que é o conceito de gestão financeira? Básico do básico, para todo mundo saber. Bom, gestão financeira, eu conceituo como um conjunto de ações inteligentes para eu obter o maior lucro com a menor energia. E eu estou enfatizando lucro porque a gente tem uma cultura que meio que proíbe falar em lucro. Eu acho que não faz sentido a gente falar em empreendedorismo sem lucro. Né? O resultado é a alma do negócio. Então, a gestão financeira é um conjunto de esforços para esse resultado, né? Para o melhor resultado com a menor energia. E quais que seriam os benefícios em ter uma boa gestão financeira? Por que a gente tem que ter uma gestão financeira e por que ela tem que ser tão boa? Saúde financeira. O que a gente já falou isso em outros podcasts, mas uma das razões da mortalidade prematura das empresas é o erro na gestão financeira e o erro na área de marketing. Então, a saúde financeira, que não deve ser vista como abundância de dinheiro ou escassez de dinheiro, ela é um ingrediente que vai fazer toda a diferença na longevidade do empreendimento. Então, o para quê da gestão financeira é para permitir um ambiente de produtividade com foco no resultado. Porque senão a gente vai viver aquela velha história de vender o almoço para comprar o jantar. A saúde financeira, a gestão financeira é isso. É focar o resultado, a saúde financeira do meu negócio. E tem algum momento específico que eu tenho que fazer essa gestão? Como que é? Quando que eu tenho que fazer essa gestão financeira nas empresas? Esse é o maior erro cometido pela empresa de pequeno e médio porte do Brasil. Ele começa a fazer gestão financeira quando ele tem problema financeiro. Então ele tem que começar a fazer gestão financeira antes do negócio nascer. Num planejamento que vai orientar o nascer desse negócio. E depois por todo e sempre. Não tem dia para acabar. Gestão financeira é um esforço contínuo, inteligente, com as melhores ferramentas, com o foco no resultado, no melhor resultado com a menor energia. Então a gestão tem que ser feita antes, durante e para sempre. Antes, durante e para sempre. E o antes vai fazer toda a diferença ao longo da história de um negócio. Nesses vários anos de carreira, eu pude observar a tragédia financeira de um negócio sem planejamento financeiro. Nós vamos falar daqui um pouco de fontes de captação de recursos, mas quando eu começo a fazer gestão financeira na dificuldade, na ameaça do meu negócio, dificilmente eu consigo reverter essa situação. É como se estivesse remando contra a maré. Remando contra uma maré muito forte, porque já se perderam as pontas, tá? Uhum. Mas nós vamos abordar isso com mais carinho. E como fazer essa gestão financeira? Então, a gente tratou aqui do conceito, falamos dos benefícios em ter uma boa gestão financeira, falamos quando. Agora eu queria saber como fazer, que acho que é a dúvida principal, né? Tem dois caminhos, né? Dois pilares, né? Um é o planejamento. Primeiro eu planejo, depois eu coloco em prática a expectativa financeira. E o outro é se valer de um orçamento. Toda empresa que
nós já abordamos isso em outro podcast sobre planejamento. Toda empresa que tem um orçamento é mais ou menos como que a pessoa que vive do salário. Ele sabe quanto que ele vai ganhar. Então, ele tem que planejar o que ele vai gastar. Se ele sai, né, é uma obviedade, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. Se eu saio gastando conforme o que eu quero, o que eu preciso, vai dar errado. Porque eu só posso gastar como eu posso. Ou eu tenho um planejamento e um orçamento, ou eu vou às cegas. Se eu vou às cegas, posso ter consequências terríveis. Pela falta do planejamento, pela falta do orçamento e também pelas adversidades. Não existe negócio que está blindado de eventos externos. Então nós já temos um ambiente interno de difícil contorno, de difícil gestão, especialmente os pequenos negócios. Né? Quando eu tenho um evento externo, exemplo, uma pandemia, de um novo entrante no mercado, de uma nova regulamentação, a falta dessa orientação técnica pode me levar à sucumbência, pode me levar a uma situação de bancarrota mesmo, de quebrar. E você falou, pode me levar. Então vamos falar de persona. Quem tem que fazer essa gestão? Quem é a pessoa ali que vai atuar diretamente fazendo a gestão financeira? Tá, nós estamos falando da micro, pequena e média empresa. A cabeça, assim, que o planejamento financeiro e o orçamento, né, onde ela tem que morar, de preferência, é o dono. Agora, todo negócio ele vai ter uma dimensão que vai demandar mais ou menos recursos humanos e materiais. Então, na medida que o negócio vai ganhando musculatura, eu vou do gerente financeiro, né, ao tesoureiro. Então, o dono, o gerente financeiro, o tesoureiro. Só que, num determinado momento dos negócios, eu sou as três coisas. Quando estou começando um negócio, eu tenho que pensar com a cabeça estratégica do dinheiro, eu tenho que pensar como os indicadores, e eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que receber, eu tenho que controlar a inadimplência. Então, esse quem é o porte do negócio, a capacidade de fazer. Não é? Na minha primeira empresa, eu fazia. Tem muito empresário aí que... É o empreendedor, né? O dono faz, né? Mas ele tem que reservar um momento do dia para ele fazer isso. Um momento do mês, um momento do trimestre, um momento anual, para ele estar focado. E sempre em mente que gestão, nós temos dois pilares, né? Duas avenidas, né? A da estratégia e o tático. Então, eu tenho que pensar e eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que observar, identificar o problema, eu proponho uma solução, eu coloco aquela solução em prática, eu avalio se ela está funcionando e aí faço esse ciclo eterno. Então, se o negócio é maior, você vai delegar parte disso. Se o negócio é menor, você vai fazer. O que você não pode é não fazer em hipótese nenhuma, não importa o tamanho. Mas alguém tem que fazer. Alguém tem que estar pensando o dinheiro. Beleza. E aí, depois de definir quem vai fazer isso, a gente para numa parte que eu acho que é uma das mais importantes, que é quais ferramentas eu vou usar para fazer. Até então a gente falou de conceitos, falou como e tudo, mas... E agora, na prática mesmo, vamos ver quais são as ferramentas? Dados de qualidade, informações de qualidade e a ferramenta disponível. A gente começa nos controles manuais, vai para a planilha Excel e vai para o software de gestão. A dimensão do negócio vai orientar qual o instrumento que eu vou me valer. Né? Eu posso ter um negócio que eu tenho lá aquele fichário que eu coloco todas as contas do dia, né?
eu posso fazer isso num conjunto de tabelas no Excel, e eu posso assinar um software de gestão financeira, de controle de contas a pagar, a receber. Mas eu quero chamar a atenção que gestão financeira não é o saber receber e o contas a pagar. Gestão financeira é pensar as finanças. Tá? Então, as ferramentas básicas são essas. É um método, uma ferramenta tecnológica, né? Uma pessoa, e o que o negócio me permitir. Mas gestão é um exercício de inteligência, né, de tecnia, de leitura de expectativa, de aplicação e de medição, mensuração. Eu tenho que chegar num ponto que eu tenho que avaliar se está dando certo ou se está dando errado. Para tomar a decisão, né? O resultado disso é sempre decisão. A boa gestão financeira vai me levar a uma capacidade de decidir com inteligência. Onde investir, quando investir, por quê, aonde, como que eu me posiciono diante de uma oportunidade, diante de uma ameaça. Então, finanças, ele é o coração de qualquer negócio. O pequeno não está desincumbido dessa missão, dessa necessidade. Se confunde muito isso, mas ele não está. Nenhum empresário, nenhum empreendedor vai ser perdoado se ele não fizer gestão financeira. Ele só seria numa hipótese muito absurda, que é um ambiente onde você ganha muito dinheiro com muita facilidade. E isso é só na ficção. Né? Quem dera, né? Por quê? Porque eu poderia errar muito. Esse é o risco, né? Eu vou poder errar muito, e aí eu ainda consigo ter um resultado positivo. Mas veja bem, esse errar muito está me tirando a oportunidade de ter o melhor resultado com a menor energia. Que é a boa gestão financeira, né? A boa gestão financeira. Não, ótimo. E aí vamos falar um pouco desses termos mais técnicos. Você falou investimento, por exemplo, falou quando investir. E são termos que a gente ouve muito, principalmente quem está empreendendo ou está na área do empreendedorismo, mas nem sempre a gente sabe o que é e como aplicar. Então, vamos falar um pouquinho sobre capital de giro, por exemplo. Como que eu calculo o capital de giro da empresa ou da minha futura empresa? O mais básico no cálculo do capital de giro é, primeiro, você precisa planejar. Né? Então vamos tomar por hipótese que eu vou abrir uma lanchonete. Né? Eu tenho que saber algo de lanchonete, eu tenho que ter uma expectativa, eu tenho que ir lá para o papel. Então, eu tenho dois momentos financeiros que vai fazer toda a diferença no meu negócio. Eu tenho um momento de investimento, que é aquele onde eu vou imobilizar o capital para tocar aquele negócio. Né? Então eu vou comprar instalações, vou fazer reforma no prédio, eu vou comprar equipamentos. Né? Então digamos que eu tenha esse valor por conhecer um outro negócio. Então tá fácil, eu vou gastar 100 mil reais, eu tenho 100 mil reais. Até aí, ok. Aí eu passo para um segundo estágio disso. Eu tenho que comprar insumos. Eu tenho que pagar pessoas, eu tenho que pagar serviços. Então, eu tenho que, antes de colocar em prática, eu tenho que medir isso. Eu tenho que historiar isso. Então, medir e quantificar. Isso, eu tenho que ter em mente. Se eu não vender nada, quanto que eu vou gastar? Então, eu vou inaugurar a minha lanchonete lá. Né? Então, eu não vou vender o máximo que aquele ponto de venda pode gerar no primeiro dia, no primeiro mês, na primeira semana, no primeiro trimestre. Todo ponto de venda, né? Estou falando de uma questão física, que é uma lanchonete, mas eu posso pensar num e-commerce, que é virtual, mas eu tenho um quanto que é o meu custo fixo. Não importa quanto que eu vou vender. Então isso já não tem nada a ver com aqueles 100 mil lá, por hipótese, que eu fiz o investimento. Então eu vou lá e eu tenho aluguel, eu tenho internet, eu tenho pessoas, eu tenho instalações, informática e tal. Então não é o investimento inicial. Não.
é agora as despesas e os custos fixos. Isso. Eu tenho lá aquilo lá, fixo. Não importa o que vai acontecer. Passado isso, eu tenho uma outra camada. A outra camada é o custo variável. Eu só tenho aquele custo se eu vender. O que é exemplo de custo variável? Os tributos que incidem sobre o faturamento. A taxa do cartão de crédito. A comissão do vendedor. A matéria-prima. Né? O produto que eu compro para vender. O serviço de terceiro que eu contrato para prestar um outro serviço. Então, quando eu apuro o fixo, o variável, eu vou lá e planilho. Bom, agora, qual que é a minha expectativa de venda? Qual que é o pior cenário? Qual que é o cenário moderado e o que é um cenário arrojado de resultado que eu busco naquela atividade? É claro que eu vou partir primeiro do conservador. Eu tenho que fazer uma conta, então eu vou estimar um faturamento. Quando eu estimo esse faturamento, eu vou descobrir em quanto tempo que eu vou retornar essa receita. Se eu tenho um negócio de balcão, eu vendo e recebo o dinheiro à vista, é parte da composição. Se eu vendo no cartão de crédito, eu tenho um período para receber o crédito da operadora. Se eu tenho uma operação de venda a médio prazo, eu tenho ali um set de boletos para receber. Aí eu vou somando essa realidade, o que vai acontecer? Eu monto o fluxo de caixa. Então, no primeiro dia, eu vou vender 1.000. Quanto que eu vou receber? Digamos que eu receba 10% à vista. E 90% eu vou receber no mínimo com 30 dias. Você percebeu que daí só vai entrar dinheiro daí a 30 dias? Sim. Mas amanhã eu já tenho despesa, daqui a 15 dias eu tenho pagamentos, Então o fluxo vai me dizendo isso. Então essa perspectiva, né, vai orientar o vermelho. Então, olha, eu tenho aqui 0 recebimento, 100 de saída. Não importa a saída. Aí eu planejo o mês todo. Aí eu faço um desenho de 90 dias, por exemplo. Aí eu vou descobrir qual que é o ciclo de recebimento, qual que é o meu ciclo de pagamento. Eu vou lá, com essas projeções, eu vou achar no lado direito o menos, né? O vermelhinho. O vermelhinho é o capital de giro. Então, o capital de giro é aquele quanto que eu tenho que dispor, que eu não consigo retornar imediatamente do negócio. Qual que é a tendência disso? Num primeiro momento, eu tenho um capital de giro, uma exigência de capital de giro menor, e depois ele diminui. Maior e diminui. Ele diminui. Porque eu vou ter um ingresso que começa a compor o ciclo, positivo e negativo. Então, o jeito de fazer só tem um. Primeiro é uma ficção, uma projeção. O segundo é passar por isso e identificar. Então, antes de eu abrir um negócio, ou abrir uma filial, ou fazer um investimento numa outra atividade, eu faço ele no papel, aí eu vou saber, ó, isso é para investir, esse é para eu existir, né? Para eu pagar sem a receita do negócio. E esse de investir também é o capital de giro? Não. O de investimento, ele tá antes disso. Mas o juro eventual que eu tiver sobre um capital que eu tomei para investimento, ele tem que estar. Já está no giro. Entendi. Tá? Então não tem... O capital de giro, ele é mortal. Ele pode ser a diferença entre ter e não ter lucro. Por quê? A que preço eu posso comprar dinheiro? Eu posso comprar dinheiro a 1%, no mínimo, e eu posso comprar dinheiro a 10%. Um cheque especial de empresa é 10% de juros.
10% pago pelo capital de giro pode ser o lucro que o meu negócio pode vir a ter. Verdade. Então, cada negócio, né? Cada negócio, ele vai me permitir, ele vai me dizer quanto eu devo ter de capital de giro e cada negócio vai me dizer quanto que é o máximo que eu posso pagar pelo dinheiro de alguém para financiar meu negócio. E falando nisso, era algo que eu ia te perguntar. E de onde que eu vou tirar esse capital para financiar meu negócio? Tudo bem, você já falou aí, eu preciso de 100 mil. Ok, mais as despesas ali que serão medidas de capital de giro. E aí? E onde que eu consigo, se eu não tiver ganhado na herança na loteria, né? Onde eu encontro? Como eu obtenho? Na teoria, o grande show de um negócio é você abrir um negócio com uma ideia genial, com uma capacidade sensacional de colocar aquilo em prática e com o dinheiro de alguém. É o desenho mais bonito que a teoria nos traz. Eu tenho uma ideia, realmente tem um mercado para aquela ideia, eu tenho um know-how que eu sou capaz de viabilizar aquela ideia, eu procuro alguém, vendo a minha ideia, ele é um dono de dinheiro, ele coloca o dinheiro, nós vamos para o jogo, ele ganha dinheiro com o dinheiro que ele colocou, eu ganho dinheiro pela minha capacidade de empreender, depois nós vendemos para um terceiro, esse terceiro dá mais uma roupagem para esse negócio e depois a gente vai para a bolsa. Né? Esse é o conceito das startups hoje em dia, né? Hoje se fala startup. Então, a cartilha recomenda isso. Você não abre um negócio com o seu dinheiro, porque quem ganha dinheiro com dinheiro é banco. Quem ganha dinheiro com dinheiro é investidor. O empreendedor, ele pode abrir um negócio com capital próprio? Pode. Ele pode tomar o dinheiro em banco? Pode. Ele pode ir num fundo? Pode. Ele pode pegar dinheiro com o cunhado dele? Pode. Ele pode pegar dinheiro com os fornecedores dele? Deve. Deve. Ele pode pegar dinheiro da economia pública no mercado de ações? Deve, né? Mas isso só pode ser possível se eu vou lá, tenho uma ideia, tenho um mercado, eu tenho a capacidade de fazer, gira a máquina, eu recebo o dinheiro, pego uma parte, pago quem entrou com o dinheiro. Pego outra parte, deixo no negócio, para o negócio continuar acontecendo. E pego outra parte e põe no meu bolso. Né? Então, já existiu uma teoria que você divide por 3. Então, eu fechei o resultado do meu negócio, uma parte vai para o investidor, o dono do dinheiro. Uma parte fica no negócio para ele não morrer. E uma parte é meu prêmio, é o lucro. Isso depois de apurado o resultado. Então, o estágio da arte de um negócio é esse. Eu zero, né, vamos pegar um propósito da lanchonete que a gente voltou. Eu lá tive uma ideia de fazer uma lanchonete diferente, ela é um misto ali de lanchonete com um almoço executivo rápido, um café, eu faço um plano de negócio legal, vou lá, tomo dinheiro com quem? Um familiar meu que tem uma reserva, eu faço um contrato com ele, estabeleço, conforme meu plano de negócio, que eu consigo devolver aquele dinheiro para ele em 5 anos, com uma taxa de juros boa, né? E vou lá, vou pro jogo. Num determinado momento, o que aconteceu? Eu devolvi o dinheiro para ele, ele ganhou o juro daquele dinheiro, eu desenvolvi o know-how daquela atividade, aquele negócio passou a ser sustentável e ele se mantém num ciclo virtuoso de negócio. O que é um ciclo virtuoso de um negócio? É um negócio que dá lucro, que foi o começo da nossa conversa. Quando eu falei, porque se eu não vejo esse lucro,
isso nunca vai acontecer. É. Nós temos casos aí de negócios que por anos não geraram lucro. Né? Por ano, ele não gerou lucro. Mas quando gerou também, né? Um exemplo bem emblemático disso é a Amazon. Né? Durante muito tempo, ela tinha uma atividade que ela não tinha lucro operacional. Não é? O lucro operacional, quando que eu tenho um lucro operacional? É quando eu compro ou vendo mercadorias, presto serviços, compro matéria-prima e faço produtos, enfim, não importa em que segmento eu estou, eu vou lá, vendo por X, pago o governo, pago matéria-prima, serviço de terceiros, o que for, tem minhas despesas fixas, minhas despesas de depreciação, pago o governo pelo lucro e sobra um dinheiro. Né? Em português, é o lagida. Né? O lucro antes do juro, dos impostos, da depreciação, da amortização. O que sobrou daquilo ali, uma parte eu amortizo, o financiador, uma parte é CAPEX, ele fica ali para o negócio, e uma parte vem para o meu bolso. Qual que é o grande drama da micro, pequena e média empresa no Brasil? Ele não conseguir, em 5 anos, fechar essa conta. Daí essa tragédia que a gente tem da morte de mais de 90%, né? 95% das empresas com menos de 5 anos, e uma das razões é a ausência ou uma pouca gestão financeira. E você falou de lucro, que é o objetivo principal, beleza? Mas como que eu posso saber, antes de chegar lá no lucro, se acontecer, qual que é o máximo de endividamento que eu posso ter no meu negócio? Que é o tal do grau de alavancagem, né? Tá. Como que eu posso medir e saber isso? Essa é a pergunta mais sensacional que pode existir para uma pequena empresa. Quando eu penso um negócio, eu vou gastar X para o governo, X para o operador de cartão, X para a mão de obra, X para a matéria-prima, X para todos os recursos e X para pagar quem financia. Quanto que eu posso tomar de investimento? Quanto que eu posso tomar de financiamento? É quanto que aquele negócio é capaz de pagar e ainda dar lucro. Então vamos fazer só um exercício. Imagine só se eu tenho uma loja uma revenda de automóvel usado. Só para ficar fácil, que todo mundo tem a ideia de uma loja de automóvel usado. Vamos imaginar, quanto que eu posso pegar de dinheiro emprestado para eu manter um estoque de carros ali, vender, pagar o juro de quem me emprestou o dinheiro para comprar aquele estoque e sobrar uma parte para mim. Cada negócio vai indicar isso. Então, tem um tanto que não fecha. Se eu não estou enganado, a Telemig, companhia, a Telemig não, a Oi, né? A Oi, ela tem um nível de alavancagem que todo o lucro operacional vai embora. Então, ó, eu tenho lucro operacional? Tem. Então, eu comprei 100 de mercadoria, eu gastei mais 50 de despesa fixa e variável, eu paguei 15 para o governo e me sobrou 10% de lucro na loja de carro. Vamos pegar por hipótese. Tá. Sobrou 10%. Só que, tá lembrado que eu vendi 200 mil de automóvel. Mas quanto que ele me custou? Ele me custou, digamos, 70% desse valor. Então, eu vendi 140 mil, eu comprei carro e ficou ali. Se eu peguei 140 mil a uma taxa de juros de cheque especial, já era. Por quê?
eu gastei 140. Digamos que eu tenha gastado 45 dias para girar aquele estoque. E eu peguei o cheque especial de 10%, eu gastei 15% de 140. Então, quando eu for pagar, eu vou pagar os 140 de automóvel de estoque, eu vou pagar o juro daquele dinheiro, eu vou pagar o governo, deu vermelho. Então, o orçamento, o planejamento, ele vai indicar qual a taxa máxima de juros que eu posso pagar. E vai indicar também quanto que é o máximo que eu posso me endividar. Então, não adianta eu ter lá um estoque lindo, uma loja linda, com um custo de estoque altíssimo e com um custo do dinheiro altíssimo. Então, cada negócio tem o seu preço. Cada planejamento. Então. Cada negócio tem o seu limite máximo de endividamento. E aí, pensando nisso, pensando que eu quero lucro, pensando no grau de alavancagem, né, no grau de endividamento que eu posso ter, como que eu vou saber qual que vai ser o ponto de equilíbrio? Como que eu vou atingir, quando eu atinjo, né, esse ponto de equilíbrio, e o que seria isso? O ponto de equilíbrio é a situação, né, que em inglês eles chamam de break-even point, né? É onde eu cruzo as duas linhas, a receita e a despesa, e eu tenho um lucro zero. Eu tenho um lucro zero. Eu consegui comprar mercadoria, eu consegui pagar as despesas fixas, as variáveis, eu consegui, mas eu não tive nem um centavo de lucro. Eita. Esse é o ponto de equilíbrio. Tá tudo bom, tá lindo. Por quê? Eu tenho uma curva de quando eu começo um negócio até um dia que eu atinjo esse estado que é um momento de glória. Não é? Opa, aqui deu. Eu já tenho um negócio que equilibra. O equilíbrio é simples, é quanto entra, quanto sai. Não assim, no caixa ali. Depois, né? Isso a gente vai conversar outro dia, sobre regime de caixa e regime de competência. Mas existe um momento que o meu negócio, ele tem uma renda, ele tem uma receita, que ele empata. Como que eu vou achar esse número? Quando o negócio não existe ainda, eu vou fazer uma projeção com base em dados de qualidade. Lembra quando você me perguntou? Que eu falei dados de qualidade, informação de qualidade? Eu vou fazer um mapa financeiro, um orçamento, e aí eu vou achar, olha, acontecendo isso, naquele momento ali eu empato, e dali para frente eu começo a ter lucro. Quando eu já tenho um negócio, eu consigo fazer essa reversão, eu consigo ir lá e medir em que momento eu com prejuízo ou com lucro, em que momento que eu tenho esse ponto. Esse ponto, ele vai ser uma referência para N decisões. Uma delas, importantíssima, estoques. Uma delas, concessão de crédito. Uma delas, alavancagem. Então, outra, a despesa, o custo fixo ideal. Então, o ponto de equilíbrio é a encruzilhada de viver ou morrer nos negócios. Eu consigo fazer isso num ambiente de projeção, eu consigo fazer isso num ambiente que já existe. Você tem uma empresa, ela existe, ela dá um lucro, mas você não sabe quanto, ela dá um prejuízo e você não sabe quanto. Uma situação de voo cego. Mas existe uma situação muito interessante, que é a situação que eu tenho lucro, mas o dinheiro não aparece. Eu faço conta, aí aonde que está esse dinheiro? Aí existe um negócio que eu chamo de ladrão de lucros. Mas ele é muito ilusório. Ele me dá uma sensação de riqueza, mas eu só estou girando dinheiro. Trabalha e não vê o dinheiro. Porque onde que ele pode estar? Num estoque superdimensionado. Esse dinheiro não foi para o meu bolso, ele foi para o estoque. O estoque parou. Se for uma coisa perecível, eu vou até perder. Se for uma coisa que eu só vou vender daqui a 10 anos, eu perdi também, porque eu vou pagar juros eventualmente. Eu posso fazer uma concessão de crédito
que pode me impor uma compra de dinheiro versus um dinheiro que eu estou emprestando. Então eu vou, quando eu identifico o ponto de equilíbrio, eu vou para mais ou vou para menos. Lembra que eu falei que gestão deveria chamar gestão estratégica financeira, gestão tática financeira. Não é quantos a pagar, é quantos a receber. Gestão é entender o caminho do dinheiro. O dinheiro ele entra aqui, ele custa isso, ele passa por aqui, ele dá a volta aqui, ele vai lá, chegou aqui, nasceu mais dinheiro, nasceu lucro. O lucro operacional. O que eu faço com o lucro operacional? Eu pago os impostos, eu pago o governo sobre o lucro, eu pago o financiador, que pode ser eu mesmo, se eu colocar um dinheiro no negócio, eu tenho que receber. Muita gente tem um negócio, ele tem um imóvel, e ele não faz o cômputo daquela despesa de aluguel, porque o imóvel é dele. Mas aquele negócio pode ser deficitário, porque ele não leva em consideração o custo de aluguel. Então, ele tem que raciocinar. Se ele pagasse aquele aluguel, aquilo dá ou não dá lucro? Né? E a depreciação. A amortização dos empréstimos. Então, essa medida, né, esse é um dos medidores, é o ponto de equilíbrio, ele faz... O dia que eu tenho um negócio que eu acho o ponto de equilíbrio dele, é um dia de glória. Dali para frente é outra história. E aí, ultrapassei esse ponto de equilíbrio, então, vem o lucro. E aí, eu queria saber, para a gente finalizar esses conceitos, como que eu vou apurar o lucro? Você está falando aí, lucro operacional. Você até desenhou direitinho aí o que é, mas conta mais um pouquinho, o que é essa apuração? Como que eu vou apurar o lucro? Tem uma ferramenta que, tecnicamente, chama demonstrativo do resultado do exercício, DRE. Você conhece ela muito bem. O demonstrativo do resultado do exercício, eu posso fazer por um dia de trabalho, por uma semana, por um mês, por um trimestre, por um ano, por uma década, não importa. Quanto que eu vendi? Quais são os tributos que incidem na receita bruta? Quais são as deduções que eu faço ali por descontos concedidos ou vendas canceladas? Quais são as despesas variáveis que eu tenho? Quais são os custos que variam em função dessa venda? As despesas operacionais e a depreciação. Eu vou achar o lucro operacional. Depois do lucro operacional, eu vou pagar o juro, eu vou pagar a amortização do eventual financiamento que eu tenho e vou apurar a minha parte. Então, a conta diária, semanal, mensal, quinzenal, é o DRE. Mas eu posso medir por outras possibilidades. Eu posso medir um ticket. Eu posso, depois de um tempo que eu tenho os dados de qualidade, as informações de qualidade, eu posso identificar se eu tive lucro numa venda. Eu tenho um ticket. Eu posso ter uma cesta. Eu posso ter um lote de produtos. Se eu tenho o dado, a informação de qualidade, eu apuro. Por quê? Não é incomum num negócio eu ter um lucro médio numa operação. Em alguns produtos eu não tenho lucro, em outros eu tenho uma margem mais larga, outros menor, mas na fritada eu acho o lucro possível daquele negócio. Eu tenho uma experiência, uma vivência aí de mais de 30 anos na área do medicamento. Na indústria, no atacado, no varejo. E é um lugar que você tem que medir o ticket. Né? Uma farmácia pequena, ela vende 150 vezes por dia, uma farmácia. Então chega uma pessoa lá que compra um envelope de comprimido e chega uma pessoa que compra uma receita com um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, e tem um consumidor que chega lá e compra uma lista de medicamentos que ele faz uso contínuo. É condição, sim, sine qua non do empresário do ramo de drogaria medir ticket a ticket.
Não. Porque ele fatalmente vai ter produto que ele vai vender e ele vai precisar perder dinheiro nele. Não são todos que ele vai ter lucro. Isso. Então, o lucro, ele pode e deve ser medido em diferentes dimensões. Por ticket, por produto, por linha, por classe, né? Pelas unidades, para lá no final, você obter aquele retorno. No Brasil, você tem a tributação do imposto de renda, da contribuição social, pelo lucro presumido. Então, o governo, ele sabe que determinada atividade, ele dá em torno de X de lucro. Por exemplo, o comércio e a indústria, ele aceita fazer com você um lucro presumido de 8%. Se você ganha mais de 8%, você pagou menos imposto. Se você ganha menos, você vai pagar sobre 8%. Porque o governo tem dados de qualidade e sabe que aquela atividade, ele faz meio que uma aposta com o contribuinte. Fala, vou te tributar como 8% de lucro. Então seria o mínimo que a empresa teria que buscar. Só que ele tem lá uma farmácia, por exemplo, um supermercado, ele começa em 15 mil itens, 20 mil itens. Ele não vai ter 8% de lucro em cada. Em todos, verdade. Mas ele vai ter produto que ele vai ter 40%. Vai ter produto que vai ter... Veja, lucro é lucro, não é markup. As pessoas confundem muito. Eu compro por 100 e vendo por 150. Então, eu fiz um markup de 50%. Isso não é lucro, isso é uma margem de trabalho. Então, na sexta, né, no frigir dos ovos, no final do dia, eu vou ter um lucro, um resultado final. Eu posso ter um lucro médio, mas eu vou lá no final. Deu 1%, deu 2%. Né? Então, empresas, por exemplo, que têm um lucro real menor que 8%, do comércio e da indústria, ele é tributado pelo lucro real. Por quê? Porque ele vai lá e demonstra para o governo, fala, olha, eu vendo muito, ganho pouco, e o meu lucro real não é 8%, eu vou pagar pelo lucro real. Então eu posso medir o lucro de por diferentes dimensões e possibilidades. Mas eu tenho que medir. Um empresário que, toda vez que eu converso com ele, não importa se ele tem uma lanchonete ou se ele é o dono da rede McDonald's, né? Ele que fala assim, eu sei que eu tenho lucro e não sei quanto, ou eu sei que eu tenho prejuízo e não sei quanto, ou eu não sei o lucro que eu tenho, tem uma coisa que com certeza ele não sabe. Que dia que ele vai quebrar. Não. Que dia que ele pode quebrar. Parece uma visão pessimista, né? Mas isso chama realidade. Se eu tenho um negócio, eu tenho a obrigação de saber qual que é o lucro. Então, para a gente finalizar aqui e trabalhar nessa última frase que você falou, que não é um pessimismo, trabalhar com realismo. Qual seria, na sua opinião, o maior pecado, assim, o pecado mortal, vamos dizer assim, da gestão financeira? Bom, eu já falei, né, no começo. Primeiro é não ter, né? Primeiro é não ter, não fazer ou não contratar alguém para fazer para você. Isso é... E o que é mais triste, eu vejo esse pecado todos os dias, né? E vejo um monte de gente com problema financeiro. E o que é pior, eu vejo um monte de gente trabalhando para todo mundo, menos ele ganhando. O banco ganha, a equipe ganha, o dono do imóvel ganha, a infraestrutura ganha, mas ele não ganhou. E ele continua com essa frase, que ele tem lucro, mas não vê a cor do dinheiro. Então aí vem a sonegação, vem os erros que decorrem disso. É o primeiro não fazer. Agora tem um que pega o pequeno e o médio para valer, que é o mais bobo de todos e o mais mortal de todos. É misturar o pessoal com o negócio. Ai, isso é dose. E é negócio de milhão, não estou falando de salão de beleza, não, embora tenha salão de beleza aí que fala tudo de milhão, mas eu não estou falando de negócio, de micro negócio, não, estou falando de negócio de milhão. O indivíduo ou os sócios misturam finanças pessoais com finanças da empresa. Do tipo assim, olha, eu tenho um sócio
que participa do meu negócio, ele me investiu, ele é dono de 50% do meu negócio, e ele não precisa, não vem aqui, mas ele compra algo e manda eu pagar, para a gente acertar no final do ano. Aliás, isso, fica com o cartãozinho da empresa, vai nos Berdimar, vai no supermercado. E a gente, outra coisa é, ele pega na pessoa física, empresta para a jurídica, pega da jurídica, passa para a pessoa física. Ele tem um negócio, não é incomum isso. Ele é um empresário do comércio, da indústria. Onde é que está nosso tempo? 46 minutos. Tá. Aí ele tem uma atividade do tipo, uma atividade rural. Ele tem uma pequena construtora. Uhum. Ele tem um negócio aqui viçoso, e o filho dele abre uma experiência ali de uma outra coisa, mais doméstico. E o que ele faz? Ele mina a fonte. Essas outras demandas, essas outras contas que eu chamo de pessoais, porque, mas é uma empreiteira, é um negócio. Bom, então ele tem que ter vida própria. A empreiteira vai para lá. Eu estou construindo, eu construo um imóvel e vendo. E eu tenho uma distribuidora de medicamentos. O que uma coisa tem a ver com outra? Esse aqui é um assunto. Isso eu chamo, isso é mortal. Você contamina um negócio ou outro. E geralmente você contamina, por óbvio, a fonte boa. Esse é assim, eu vejo com muita frequência e acho extremamente perigoso. Outro exemplo na área que a gente percebe, nós trabalhamos muito com empresas na área de saúde. Né? Saúde, sim, na área médica, veterinária, odontológica, em todos os segmentos. Existe uma proximidade muito grande da atividade PJ da atividade pessoa física. Sim. Né? Então, os negócios ficam muito mesclados, porque é meio difícil de separar mesmo. Porque são os próprios eles que trabalham na atividade. E aí vem os automóveis, vem as casas, né, os bens de morar, as atividades de pessoais mesmo. E num determinado momento, isso entra no caixa do negócio, do empreendimento. Né? Então esse é tão mortal quanto não ter. E por último, que eu acho que é também tão mortal quanto, é errar no custo e na despesa. Custo e despesa é igual unha. Você corta ou cresce. Verdade. É igual unha. Tem que cortar toda semana, porque tem uma tendência a crescer. Veja assim, não precisamos falar de negócios, a gente pode falar só da nossa vida mesmo. Até pouco tempo, nós tínhamos despesas com TV a cabo. Né? Telefone, internet, TV a cabo. Hoje a gente tem streamer, todos. Né? Sai um filme, você já quer assinar um novo. Depois das assinaturas, né, que todo negócio está atrás de uma mensalidade sua. Recorrente, né? A recorrência. Então, quando a gente vê, a gente está consumido num orçamento de penduricalhos que vai. Então, o que uma boa prática disso? Se você tem uma empresa, e é assim que eu faço na minha, para as quais nós trabalhamos, a gente trabalha, é uma orientação de contínuo processo de medição do custo e da despesa. As grandes consultorias, ou pequenas até, o primeiro olhar, quando ele entra numa organização para fazer um diagnóstico e uma eventual prestação de serviço, o lugar mais fácil dele encontrar um problema é no custo e na despesa. E é ali que ele começa. Então o consultor fica mal visto porque ele só traz tragédia, ele corta os cortes, ele dispensa mão de obra
ele dispensa confusão da vida pessoal com a vida empresarial, ele implica numa disciplina de fazer gestão, e aí existe uma piadinha antiga sobre o consultor financeiro, né? Qual que é a diferença do consultor financeiro e do capeta, né? Diz que o capeta tem admiradores, né? Porque o consultor financeiro ele chega cortando cabeça, esparramando a desordem e mexendo em desconforto. Então, as empresas nascem, crescem, vivem, né? E num determinado momento ela tem uma despesa, ela tem um custo que é a doença maior, e aí vem a intervenção externa e muda o status quo e muda a rotina. É isso. Olha, muitas informações, muitos conceitos. Foi uma aula, na verdade, esse Podnexp. E você que ficou até aqui, curta, dê o seu like, comentário, compartilhe. E até a próxima, né, Cássio? Até a próxima. Nós temos uma agenda de podcasts aí sobre gestão, né? Que a gente vai falar e que a gente espera que seja conteúdo útil. Nós fazemos esse podcast em função disso, até de pedido de amigos, de clientes, né? Do conteúdo de qualidade. E seja um negócio pequeno, médio ou grande, ele tem que exercitar a gestão. Né? E gestão financeira é determinante, a gestão comercial, a gestão de pessoas, né? A gestão de tecnologia, de marketing, e é a parte que vai fazer toda a diferença num ambiente de margens estreitas. Esperamos que tenhamos aí somado um conteúdo útil para o seu negócio. Aí deixe suas críticas, perguntas. Sim. E vamos para o próximo. Vamos sim. Obrigada. Obrigado a você.